Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que é, olha, fascinante. Vamos explorar essa conexão poderosa que existe entre quem a gente é, a nossa memória e a origem de tudo. A gente vai ver como esses três pontos, campo, memória e origem, se amarram para definir a nossa experiência aqui, na vida. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Quem é uma pessoa de verdade? Para além de todas as histórias que o mundo conta, e mais importante, para além daquelas histórias que a gente acaba contando para si mesmo e acredita que são a verdade absoluta. É bem aí que a nossa investigação começa. Então, para começar, a gente vai fazer exatamente isso, desafiar um pouco as definições mais comuns de identidade. A ideia aqui é abrir espaço para uma forma totalmente nova de enxergar o que significa ser. E olha que interessante essa distinção que a fonte nos traz. De um lado, temos a identidade imposta, sabe? Aquele molde social feito das expectativas dos outros, da família, da profissão. E do outro, algo muito mais profundo, a identidade primordial. Essa é a soma de informações que já nascem com a gente, uma memória que está gravada lá nas nossas células. E o ponto central é este, e é muito poderoso. Não importa quantas camadas de condicionamento a gente acumule, quantas histórias nos contem, essa identidade original, essa essência, ela nunca deixou de existir. Ela sempre esteve aí, quietinha, só esperando para ser redescoberta. Tá, mas como é que a gente acessa essa essência? A resposta, e isso é crucial, não tá lá fora. A jornada, esse caminho de volta, é um mergulho. É um processo que acontece inteiramente do lado de dentro. E esse processo tem, basicamente, 4 etapas bem claras. Primeiro, a gente precisa parar de procurar as respostas fora. Segundo, tomar a decisão de mergulhar para dentro. Terceiro, que exige coragem, é atravessar todas as camadas de dor, de crenças, de narrativas que a gente juntou pela vida. E aí, finalmente, acontece o reencontro com aquela informação original, a nossa origem. Essa frase resume tudo de um jeito brilhante. A meta aqui não é se tornar uma pessoa nova, mas sim lembrar. Lembrar de quem se era antes de tudo isso, antes de todas as histórias que a vida escreveu por cima. É um resgate, entende? Não é uma construção. Agora a gente vai ver como esse estado interno não é uma coisa passiva que fica só ali dentro. Muito pelo contrário. Ele cria ativamente um campo de energia ao nosso redor. Um campo que, literalmente, molda o mundo que a gente experimenta. Mas o que é esse tal de campo? Bom, é a vibração que cada um de nós projeta no mundo. É o resultado direto da coerência ou da falta de coerência entre o nosso corpo, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Sabe aquela energia que a gente sente quando alguém entra numa sala? É disso que estamos falando. E aqui vem a parte mais incrível. Esse campo não é uma sentença. Ele não é fixo. Ele é totalmente moldável, ele responde às nossas intenções, ao nosso estado interno. A gente tem o poder de influenciar e escolher o tipo de campo que quer emanar. Pensa bem, a cada momento a gente está fazendo escolhas que definem esse campo. Ele pode ser amoroso ou pode ser baseado no medo. Ele pode ser expansivo ou contraído, luminoso ou denso. Não são só emoções que passam, são frequências que a gente emite e que definem como a gente interage com a realidade. A conclusão, então, é meio inevitável, né? A realidade que a gente experimenta é um reflexo direto do nosso campo interno. Se a gente consegue mudar o que está vibrando aqui dentro, a forma como o mundo se apresenta e responde para a gente também muda. É uma consequência. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai expandir essa ideia para algo ainda maior. Vamos falar da nossa conexão com o próprio universo. E o legal é que isso não é só uma ideia mística. A fonte aponta que a própria física moderna, a física quântica, caminha para essa mesma conclusão. Uma realidade toda interligada, onde a mesma energia, os mesmos padrões, se repetem em tudo, de um átomo minúsculo até uma galáxia inteira. Isso quer dizer que a nossa verdadeira origem não é pequena, não é separada. A nossa origem é a própria unidade. É o ponto de onde tudo, absolutamente tudo, veio. E que jeito poético e lindo de descrever essa imensidão, né? É o mesmo sopro que acendeu as estrelas. A energia que nos anima, que nos faz estar vivos, é a mesmíssima força criativa que deu origem a tudo que existe. Não tem separação. E estes pontos reforçam a mensagem final. Reconhecer a nossa própria essência é, na verdade, reconhecer a essência do universo inteiro.
A jornada para dentro é, no fim das contas, uma jornada de volta para casa, de volta para o todo do qual a gente nunca esteve separado. Então, para a gente refletir, fica essa provocação. E se a jornada mais longa, mais desafiadora e mais importante que a gente tem para fazer não for para nenhum lugar distante? E se for só essa distância que às vezes parece um abismo entre a nossa cabeça e o nosso coração? A jornada para finalmente unir o que a gente pensa com o que a gente sente.